Bom dia, Brasil! Bom dia, meu povo amado, querido de Deus! Estamos iniciando mais uma semana, nesta segunda-feira maravilhosa, dia 22 de março de 2021. Estamos aqui com você mais uma vez, para agradecermos a Deus pelo dom da vida, podermos estar juntos mais uma vez, adorando ao grande Deus, Criador dos céus, da terra, da vida. A Ele a nossa gratidão, o nosso reconhecimento da nossa dependência dEle, porque foi Ele, este Deus poderoso, que nos criou. É Ele, este Deus maravilhoso, que nos sustenta. É Ele que nos faz respirar. É Ele que nos dá o entendimento das coisas. É Ele que nos capacita com sabedoria, com inteligência, com visão, com raciocínio perfeito. Lamentamos profundamente que existem muitas pessoas que já foram bem-sucedidas, intelectuais, grandes empresários, médicos, advogados, pedagogos, que hoje estão confinados em um sanatório, porque as suas faculdades mentais não estão mais normais. Então, muitas pessoas inteligentíssimas estão em sanatórios, não raciocinam, não têm conhecimento das coisas que estão à sua volta. Por isso eu dou este grande valor a cada segundo que eu respiro. Eu tenho um sentimento de profunda gratidão a Deus pela vida que Deus me dá, mas pela saúde também, pelo raciocínio, esta capacidade de pensar normal, de raciocinar normal. O que não nos falta são motivos para agradecer a Deus. É por isso que eu sempre inicio esta reflexão, café com fé, sempre na apresentação do pastor Josias Oliveira, este seu conservo em Cristo Jesus, que tem o maior prazer de estar aqui com você. E só para lembrar, você que está nos ouvindo pela primeira vez neste áudio, eu quero pedir a todos vocês algumas desculpas que são humanas, porque eu sou humano. Eu falo muito durante todo o dia. A minha voz é o meu material de trabalho, sempre. Então me perdoe, me desculpe, quando no decorrer do áudio, às vezes, vocês ouvem, às vezes longe, porque eu tenho cuidado, dá aquela irritação na garganta, e aí dá aquela vontade muito forte de tossir, né? Eu faço gargarejo, eu tenho todos os cuidados, eu uso mel, enfim. Mas a garganta, ela cansa. E aí você ouve aquele pigarrozinho longe, às vezes, perdão. Eu tento evitar o máximo que eu posso, ok?
Então, desculpe por alguns erros físicos que você vê neste áudio. A segunda coisa é que eu, conversando ontem com uma pessoa que ouve este áudio, ela falou para mim assim: Pastor Josias, eu gostaria tanto de poder ouvir mais. Eu tenho aprendido tanto com Deus nos áudios que eu tenho ouvido. A minha vida espiritual, a minha fé tem sido tão abençoada, tão edificada, que a minha vontade era ouvir mais 10, mais 20, mais 30 minutos do seu áudio. Por um outro lado, eu já ouvi também uma outra pessoa, muito amiga minha, pessoa que eu tenho um carinho, um amor muito grande, falou para mim assim: Pastor, por que o senhor não faz um áudio com menos tempo? Vai ser menos cansativo. Uma palavra mais objetiva para as pessoas. Também agradeci essa pessoa pela sugestão. Todas as sugestões são abençoadas. Eu agradeço pelo carinho, pela preocupação. Eu recebo isso como ajuda e eu fico feliz. Mas só para lembrar a você que já me ouve em outros áudios, e você que está me ouvindo agora a primeira vez, entender o foco destes áudios não é apenas trabalhar uma peça bonita, digital. Não é apenas fazer um material perfeito. Esse é o ideal. Nós estamos nos empenhando para podermos ter os recursos para fazermos edições. Aí não vai ter o pigarro, não vai ter algumas coisinhas que acontecem que não devem. Esse é o nosso objetivo, apresentar o melhor para Deus, o melhor para você. E nós vamos chegar lá. Deus vai nos permitir termos todos os instrumentos tecnológicos para fazer isso. E vamos fazer. Mas o foco maior desta reflexão não está no tempo dela, se 3, se 5, se 10, se 30, se 40 minutos, como tem sido. Eu não começo este áudio pensando quanto tempo vai durar. Não. As coisas aqui, elas vão acontecendo naturalmente, porque é o Espírito Santo que conduz toda a gravação deste áudio, sempre. E o nosso maior foco, o nosso maior objetivo aqui é compartilhar com você revelação perfeita da Bíblia, conhecimento de Deus na Bíblia. Nosso foco é compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, que nos edifica. O foco destes áudios é edificar a tua vida, é te dar crescimento no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Este é o foco central. É compartilhar a sabedoria do céu na palavra de Deus. Então, quando nós estamos focados neste propósito, o tempo, ele não é tão relevante. Aí existem pessoas que dizem assim: eu não consigo ouvir um áudio que passe de 5 minutos. É muito cansativo. Eu entendo e eu respeito. Quando se trata das coisas de Deus e a pessoa que ouve o áudio ouviu um vídeo que está cheio do conhecimento, da revelação, está cheio da sabedoria de Deus. Se você está ouvindo ou lendo um material de Deus com a necessidade de ouvir Deus, você nunca vai se sentir cansado. Esse cansaço é uma evidência de que você está fora da sintonia com o Espírito Santo. Parece uma palavra dura, mas não é. É a verdade. Qualquer pessoa que esteja ouvindo um áudio, que não seja o meu, mas que seja de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo,
e que este material tenha conhecimento, tenha revelação, tenha sabedoria de Deus, vai fazer bem a quem ouve. É bênção de Deus, porque vai edificar, vai despertar. Muitas pessoas estão me mandando mensagens que estavam fora da comunhão com Deus, estão voltando para a igreja com Deus. Outros estão recebendo Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Já recebi mensagem de pessoas que estão sendo curadas fisicamente, pessoas que estão sendo curadas na alma de sentimento. Então, este é o foco desta reflexão. E eu espero que você, quando ouvir este áudio, esteja com o coração aberto, não para ouvir o pastor Josias. Pastor Josias é apenas um instrumento à disposição de Deus para te entregar aquilo que Deus tem me dado. Mas o principal vetor deste áudio é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conforta, é Ele que nos desperta, é Ele que nos confronta. Nós precisamos ser confrontados para mudar de rumo. Então, este é o objetivo destas reflexões. É abençoar a tua vida com conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, da palavra original de Deus, a palavra verdadeira de Deus. Esse é o principal objetivo. Acrescentar na tua vida conhecimento, revelação, inspiração, para que você se sinta motivado, motivada a estudar também a Bíblia. E ter as suas experiências do Espírito Santo falando com você, para que amanhã você seja um canal de Deus, de bênção, para estar abençoando a vida de outras pessoas com aquilo que Deus vai te dar para falar. Ok? Orem por mim. Como ser humano, eu tenho tantas, ou quem sabe, mais falhas do que todos vocês. Mas eu tenho um desejo, eu tenho uma alegria tão grande de fazer as coisas para Deus. Eu tenho prazer de fazer as coisas para o meu Deus, como gratidão por tudo que Ele tem feito por mim. E eu quero compartilhar com você essa misericórdia imensa de Deus na minha vida. Então ore por mim, diga a Deus: Deus, abençoa a vida do pastor Josias com a tua paz, capacita o pastor Josias com sabedoria, com discernimento, com conhecimento, com revelação da tua palavra, para que ele possa ser instrumento teu a abençoar vidas em todo o Brasil ou qualquer lugar do mundo. Se você fizer isso por mim, eu vou ficar grato e Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai me inspirar cada dia, Deus vai me capacitar cada dia, porque a honra, a glória de todo este trabalho é de Jesus Cristo, é a Ele que nós tributamos a honra, a glória, o sucesso, todas as bênçãos daquilo que nós fazemos. O responsável por este trabalho é o meu querido, amigo, amado, inseparável Espírito Santo de Deus. É Ele que nos inspira, é Ele que nos traz a revelação. Então é Ele o responsável pelo que você está sentindo, pelo desejo que você tem de estar mais com Deus. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem realiza a obra de Deus. Nós somos apenas instrumentos à disposição de Deus. Ok? É interessante que a gente fale isso de vez em quando, porque tem pessoas que estão ouvindo este áudio pela primeira vez. Só para você entender qual é o propósito. Compartilhe estes áudios. Abençoe a vida de outras pessoas também. Nós estamos numa reflexão falando sobre a vida do profeta Isaías. O momento em que ele teve o encontro com Deus, que a sua vida foi transformada. O momento do seu chamamento profético. E o título desta reflexão é o tema: a libertação
torna a vida livre. Hoje nós estaremos falando o 5º capítulo desta reflexão. Nós já falamos que a transformação do Espírito Santo na nossa vida, que torna a nossa vida livre, nos liberta. Então, a libertação feita pelo Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher torna esta pessoa privilegiada. Nós já falamos sobre este tópico. Torna esta pessoa convicta de Deus. Já falamos deste tópico. Torna esta pessoa consciente do seu estado pecaminoso diante de Deus. Falamos também, na última reflexão, sexta-feira da semana passada, falamos que nos torna purificado através da brasa viva do altar. E hoje nós vamos comentar que a libertação nos torna uma pessoa curada. É o 5º tópico desta reflexão. A libertação torna a vida livre, porque nos torna também uma pessoa curada de todas as enfermidades e principalmente da pior de todas as enfermidades, que é o pecado. Vamos ler essa passagem bíblica no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, os versículos 1 ao versículo 8. Acompanhe comigo aí, vamos ler juntos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estudamos na sexta-feira as primeiras linhas do versículo 7, quando o anjo toca na boca de Isaías com aquela brasa viva e ele foi purificado. Mas no versículo 7, na linha final, ele diz assim, vou ler o versículo 7 mais uma vez. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Ou seja, você foi purificado. E aí encerra dizendo: e perdoado o teu pecado. O pecado é uma doença espiritual muito perigosa, que todos nós, seres humanos, temos. Todos nós, seres humanos, temos, porque a nossa natureza humana, ela já é naturalmente pecaminosa.
Todo ser vivo, humano, que raciocina na face da terra, peca. Não há um homem, não há uma mulher na face da terra, por mais que tente ser perfeito ou perfeita, que não peque. Quando nós temos conhecimento disso, surge em nós um entendimento que nós, por mais que conheçamos ao Deus revelado na Bíblia, preste atenção, por mais que nós já tenhamos entendido o projeto de Deus através de Jesus Cristo, de nos voltar a viver o projeto original de Deus, que é ter a vida eterna com Ele. Conhecemos a Jesus Cristo, começamos a estudar o projeto de vida que Jesus Cristo nos ensina na Bíblia Sagrada. Achamos interessante este projeto, recebemos com alegria este projeto. Começamos a estudar para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. E aí a nossa vida começa a ter mudanças. Nossa linguagem começa a ter mudança, porque aquela pessoa que tinha o hábito de mandar palavrões com frequência, amaldiçoar as pessoas, na medida que ela vai entendendo o projeto de Deus em Jesus Cristo, que está escrito aqui na Bíblia, ela vai mudando a linguagem, ela para de mandar palavrões, ela para de amaldiçoar e para proferir mais bênçãos. Aquela pessoa que normalmente, por qualquer motivo, odiava alguém, até desejando a morte, desejando que fosse acidentada. Eu conheço muitas pessoas que no momento do ódio desejavam isso aos outros. Quando ela começa a estudar o projeto de salvação de Jesus Cristo, ela começa também a mudar, porque ela entende que amaldiçoar a pessoa com esses desejos não é de Deus. O Espírito Santo substitui isso, põe paz no coração. Então, na medida que nós vamos estudando a Bíblia e conhecendo os ensinamentos de Jesus Cristo, a nossa vida naturalmente, não é forçadamente, não. As coisas com Deus não acontecem forçadas. Deus é um Deus educado, Ele não força ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. O Espírito Santo, na medida que vai convencendo a nossa vida da necessidade de mudar, e aí nós vamos entender por que mudar, nós vamos deixando de praticar muita coisa que fazíamos com naturalidade, e agora com o conhecimento de Jesus Cristo, nós vamos mudando o nosso comportamento, a nossa linguagem, nossos sentimentos, nosso comportamento. Beleza. Esse processo de mudança nós chamamos de libertação. Libertação do que era ruim, e o Espírito Santo agora plantando a semente no nosso interior de tudo que vem dele, que é bom, o amor, a bondade, a longanimidade, que é paciência sem limite, o perdão, domínio próprio. Quando você lê o livro de Gálatas, no Novo Testamento, no capítulo 5, a partir do versículo 19, você vai conhecer as obras da carne, as obras do ser humano, todas elas que desagradam Deus, entristece Deus, nos impede do relacionamento com Deus, e você vai conhecer os frutos do Espírito Santo. Eu recomendo que você faça todos os dias, logo que você acorda, a mente está tranquila, sem problemas, sem preocupações. Faça uma meditação todos os dias em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o final.
para você poder entender bem quais são as obras da carne que você deve evitar de fazer e conhecer os frutos do Espírito Santo que você deve se empenhar para que o Espírito Santo plante no teu interior todos esses frutos. Até aí, beleza. Tá tudo bem. Aí vem a pergunta. Pastor Josias, então, quer dizer que a partir do momento que eu conheço Jesus, eu não peco mais? Vai pecar. Todos nós pecamos por causa da nossa natureza humana, que é pecaminosa. A diferença é que quando você não conhece o projeto de Jesus, você peca e vai continuar pecando, e vai continuar pecando. Vai acumulando pecado sobre pecado. A tua vida se torna uma coisa muito complicada. Porque você não tem nenhuma relação espiritual com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, consequentemente com o Pai. Quando você começa a estudar a Bíblia com o propósito de ouvir Deus falar com você, por que eu estou dando ênfase em dizer quando você começa a estudar a Bíblia com o propósito de ouvir Deus falar com você? Porque tem pessoas que às vezes estudam a Bíblia com o propósito de disputar conhecimento com alguém. Isso não é bênção. O Espírito Santo não está nisso. Tem pessoas que estudam a Bíblia para mostrar que sabe mais do que os outros sobre a Bíblia. Isso não é propósito de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus está somente está no estudar a Bíblia quando nós estudamos a Bíblia com a necessidade, com humildade para ouvir este grande Deus falar conosco através do Espírito Santo de Deus, que foi a pessoa que inspirou os homens a escrever a Bíblia, e só o Espírito Santo de Deus tem a revelação real desta palavra. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia com humildade para ouvir Deus falar conosco, nos ensinar, nos edificar, aí vai ser bênção. Então, uma pessoa que tem este desejo de estudar a Bíblia para ouvir Deus falar, para receber ensinamentos de Deus através do Espírito Santo de Deus, esta pessoa vai aprender aqui nos ensinamentos de Jesus que quando nós pecarmos contra Deus, nós temos imediatamente que tomar uma posição, tomar consciência do pecado que fizemos, que seja por uma palavra, por um sentimento, por uma atitude, tomamos a consciência do pecado. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, vai nos ensinar que uma vez que nós tomamos a consciência do pecado, o segundo passo é nos arrependermos de verdade daquele pecado. Arrependimento é um sentimento forte no nosso interior, na nossa alma. Então, se eu tomei conhecimento do pecado, entendi que eu transgredi, que eu interrompi a minha relação com Deus de comunhão, e eu me arrependi de verdade, o meu coração está triste porque eu desagradei ao meu Deus sem ser a minha vontade. Então, o primeiro passo é tomar consciência que eu pequei. O segundo passo é me arrepender de verdade que eu pequei. E o terceiro passo é me humilhar na presença do meu Deus, em oração. Eu vou orar, eu vou suplicar que Deus me perdoe. Eu vou suplicar a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas eu vou fazer isso com o meu coração cheio de verdade. Eu costumo sempre dizer
que se nós convencermos a Deus, qualquer que seja a nossa oração, se nós convencermos a Deus nesta oração, que nós estamos falando a verdade para Ele, se o coração dele se alegrar conosco pela verdade que nós estamos passando a Ele, Ele vai nos perdoar. Ele vai limpar a nossa alma. Ele vai tirar aquele sentimento que nos levou a pecar. Ele vai nos tirar aquele desejo que nos levou a pecar. Ele vai nos capacitar a termos domínio próprio para não fazermos aquilo que nos levou a pecar. Então, a nossa natureza, por mais que nós estudemos a Bíblia, por mais que nós busquemos o conhecimento de Deus, a nossa natureza, enquanto estivermos aqui na terra, ela continuará pecaminosa. O que vai nos fazer evitar pecar, na maioria das vezes, é o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Na medida que nós vamos estudando e enriquecendo o nosso interior desta palavra, o Espírito Santo vai nos mostrando, não fala assim, porque você vai entristecer o meu coração. Não faça assim, eu vou ficar triste. E naquele momento que você ia falar ou fazer, você não faz, porque você teve a revelação do Espírito Santo, por causa do que você estudou na Bíblia, que você não deve fazer para não entristecer o Espírito Santo. Aí nós vamos não fazer. Isso nós chamamos na linguagem espiritual que sempre falamos de vigiar. Vigiar é isso, é ter o cuidado, é estar vigilante, atento, atenta, para não desagradar a Deus em alguma coisa. Mas vamos, mesmo assim, nós vamos ainda em algum momento do dia, ou alguns momentos do dia, nós vamos pecar sim. Todos nós pecamos. Não há um homem nem uma mulher perfeita nesta terra. A diferença é essa, é que quem não conhece a revelação dos ensinamentos de Jesus peca e continua pecando, pecando, pecando. Quem estuda sobre o projeto de Jesus que está na Bíblia, essa pessoa também vai pecar, mas a diferença é que por causa do estudo, do conhecimento que ela passa a ter, ela já sabe que pecou, ela vai se arrepender de ter pecado, vai se humilhar diante de Deus até sentir que Deus perdoou. Aí você começa do zero a sua vida de novo. Oh Deus, obrigado, eu pequei sim, mas o Senhor me deu o conhecimento. Eu te pedi perdão, eu sinto paz na minha vida, eu estou perdoado. E assim continua o nosso dia. Tantas quantas vezes nós não vigiarmos, nós vamos pecar contra Deus. Mas o importante é que todas as vezes que pecarmos, tenhamos o conhecimento do pecado e façamos o dever de casa. Nos arrependamos, nos humilhemos diante de Deus e vamos buscar agora o perdão do Senhor. Gente, isso é uma maravilha viver assim. Você precisa viver essa experiência, se é que você não já está vivendo. Eu sei que muita gente que me ouve já vive essa experiência, mas é muito gostoso você ter essa relação com Deus de intimidade, de comunhão, para que o Espírito Santo dê o sinal no momento que você corta a sua relação com Ele. E aí agora, você vai se humilhar, nós vamos nos humilhar, nós vamos clamar, nós vamos buscar até sentirmos a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento e que enche a nossa alma da sua paz. É muito bom viver com Deus. É muito bom ter relacionamento com este Deus revelado na Bíblia Sagrada. Eu sempre costumo dizer, independente da religião que você faça parte, não importa se você é evangélico, não importa se você é católico, não importa se você é espírita, de qualquer que seja a linha espírita, não importa.
O que importa é que você tenha sede de conhecer o Deus, Criador dos céus, da terra e da vida, que está revelado na Bíblia Sagrada. Todas as ciências do mundo assinam embaixo que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Todas as ciências hoje ratificam que a Bíblia Sagrada é a única revelação do Deus Criador dos céus e da terra para os homens. Você quer ouvir Deus falar? Estude a Bíblia. Você quer ouvir uma profecia que vem do coração de Deus direta para você? Estude a Bíblia. A Bíblia é a maior e a mais verdadeira profecia de Deus deixada para nós termos o conhecimento. E esta é a situação de Isaías. Isaías percebe que ele estava doente, porque ele estava com os lábios impuros, ele não conseguia interagir com Deus como ele gostava, como ele desejava. Ele não conseguia se comunicar com Deus como era o desejo da sua vida, porque embora sendo homem de Deus, procurando viver corretamente, mas ele pecava, ele vivia no meio de uma nação em que as pessoas tinham os seus lábios impuros, amaldiçoavam, proferiam palavras pornográficas, obscenas, não é? Palavrões, de acordo com a época. E ele estava naquele meio, e ele naturalmente de vez em quando não vigiava e falava maldição também, falava uma palavra, e ele reconhece diante de Deus que ele não podia ver a glória de Deus, ele não podia ser porta-voz da mensagem de Deus, porque ele estava com os seus lábios impuros, ele estava cheio de pecado. Ele sentiu a necessidade de buscar o perdão de Deus, porque ele estava contemplando algo maravilhoso diante dos seus olhos espirituais. Ele não se sentia como humano em condição de ver a glória de Deus. Ele teve medo de morrer. Ai de mim, meu Deus, eu estou morto. Eu estou vendo a tua glória. Eu não vou sobreviver. Mas a providência de Deus foi essa. Aquela brasa viva que nós já falamos na reflexão passada, que foi tirada do meio daquele fogo, que é uma simbologia. Aquela brasa representa o Espírito Santo de Deus. No momento que o Espírito Santo de Deus toca na vida de uma pessoa e começa a limpar a vida dessa pessoa, ele começa a fazer substituições do que não presta pelo que é bom. Mas a maior experiência de Isaías em toda esta visão foi exatamente isto aqui no final do versículo 7. A tua iniquidade, Isaías, o teu pecado, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados agora. Eu tirei de você toda a tua iniquidade, ou seja, toda a sujeira espiritual que você tinha, Isaías, o meu espírito agora, que simbolizado nesta brasa, no fogo, o fogo purifica. Você agora está purificado pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos purifica é o Espírito Santo de Deus. Quem realiza toda a obra de Deus na nossa vida, até que Jesus venha buscar a sua igreja, sempre será o Espírito Santo de Deus. É missão do Espírito Santo de Deus cuidar da igreja, cuidar do povo de Deus, estas pessoas que buscam essa comunhão com Ele. É missão do Espírito Santo fazer isso, e Ele faz muito bem. Ele realiza muito bem o seu trabalho. Mas na hora que o anjo disse a Isaías: perdoado estão os teus pecados. Aqui está a maior cura que Deus pode e que Deus realiza na vida de um ser humano.
Nós só vamos ter uma vida abençoada em todos os sentidos, no sentido profissional, familiar, a nossa vida interior, a nossa convivência no meio social, qualquer sentido da nossa vida, nós só vamos ter esta vida abençoada a partir do momento que Deus perdoar os nossos pecados. Mas pastor, o senhor falou que nós vamos continuar pecando? Sim. Mas nesse momento que nós nos encontramos com Deus, nós estamos com um caminhão, um armazém de pecados sobre a nossa vida. De coisas que nós falamos, sentimos e fazemos, até mesmo sem nem saber que nós estamos desagradando a Deus. Quando nós nos humilhamos e solicitamos o perdão dos nossos pecados, e Deus nos perdoa, começamos uma nova história. Começamos uma nova vida. É um novo caminho, é um novo destino, é um novo horizonte com Deus. Este é o mistério. Daí para frente, sempre que nós desagradarmos a Deus, ou seja, sempre que nós pecarmos, o Espírito Santo nos dá conhecimento imediatamente. Não vai mais acumular pecado na nossa vida. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Você está limpo porque, em primeiro lugar, Isaías, eu perdoei todos os teus pecados. Ou seja, Deus precisava limpar Isaías para que ele pudesse pregar sobre Deus, falar sobre Deus. Você percebe a responsabilidade que nós temos para evangelizar vidas? Nós só vamos ser bênção para uma vida quando nós estamos evangelizando, ou seja, falando com pessoas a respeito do Evangelho, falando com pessoas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho. Quando nós estamos falando com pessoas sobre as maravilhas que Jesus tem nos ensinado, é preciso que nós estejamos limpos, com os nossos pecados perdoados, com a nossa boca espiritual e física purificada. Eu já falei aqui, não adianta você estar em casa, no trabalho, brigar com alguém, xingar alguém, mandar palavrão, e à noite você está na igreja pregando. À noite você está na igreja, lá no grupo de louvor, louvando, está tocando instrumento, está fazendo o serviço do diaconato ou qualquer um outro serviço. Você não está credenciado a fazer nada para o reino de Deus, sem antes você ter consciência que você está perdoado dos teus pecados. A obra de Deus só terá sucesso pleno, segundo a Bíblia, se quem realiza estiver limpo. Portanto, você precisa, antes de pregar, antes de ensinar na escola dominical, antes de fazer uma visita na residência de alguém, antes de você ir a um hospital visitar um enfermo, antes de você ir numa casa de idosos, orar pelos idosos, antes de você estar numa praça evangelizando, você precisa parar, orar a Deus, ter consciência de tudo que você desagradou a Deus, pedir perdão a Deus até você sentir realmente a liberação do perdão de Deus, porque você vai dizer: Senhor, eu estou indo agora para um grupo ensinar a tua palavra, mas em algum momento eu tive ódio, eu mandei uma palavra forte para alguém, Deus me perdoa, eu não posso falar a teu respeito com alguém com os meus lábios impuros. Eu não devo falar do teu amor com alguém se o meu coração está impuro. Eu ainda estou com ódio daquela situação. Eu ainda estou com mágoa, com desejo de vingança. Mas eu vou pregar o evangelho. Isto não é bênção, porque o que você vai emanar para as pessoas é maldição do que está dentro de você. Já parou para pensar nisso?
Você já parou para perceber o tamanho da responsabilidade que nós temos ao falar do amor de Deus para alguém, se a nossa vida não estiver limpa e cheia desse Deus? Pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande, não é uma brincadeira que qualquer pessoa pode fazer do jeito que quer fazer. É por isso que as pessoas, a realidade do mundo cristão está aí, a igreja sem identidade. Deus não opera maravilhas, não tem revelação de verdade de Deus, não há operação do Espírito Santo como Deus gostaria, porque os lábios de quem faz está impuro, a alma de quem faz está completamente manchada por sentimentos, desejos e vontades que não provêm do Espírito Santo de Deus. Nós só temos credencial de falar sobre a Bíblia com alguém, com a nossa alma limpa, com os nossos lábios limpos, para nós sermos bênçãos na vida de quem nós estamos falando. Responsabilidade ao realizar a obra de Deus. Precisamos estar curados, nosso pecado perdoado, sentirmos o perdão de Deus, sentirmos aquela paz maravilhosa invadir o nosso coração. Aí nós vamos para o campo. Aí nós vamos fazer a obra de Deus, sim. Vamos evangelizar, vamos ensinar sobre o Evangelho para as pessoas, vamos orar pelos enfermos, vamos visitar os sanatórios, onde só tem pessoas ali com sentimento e com comportamento de loucura. A nossa presença vai ser bênção. Aqueles espíritos malignos que agem naquelas vidas, eles vão ser retirados com a presença de um homem, de uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Onde nós estivermos, que estivermos cheios do Espírito Santo, liberados por Deus, nossa presença vai ser bênção na vida de alguém. O ambiente onde nós estivermos vai ser abençoado com a nossa presença. Como também ao contrário, se você não tiver esse cuidado de fazer isso com Deus, onde você estiver, a maldição que está na tua vida vai estar também ali naquele ambiente. Você percebe como não é preciso só eu desejar ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, é preciso que eu me prepare espiritualmente para fazer isso. O desafio é esse. É preciso que eu tenha humildade de reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso ser purificado pelo Espírito Santo, que eu preciso ser perdoado dos meus pecados para que eu seja bênção na vida de alguém. Estamos iniciando esta semana, Deus trazendo uma bomba santa que está impactando o teu interior para que hoje você faça o melhor para Deus. Esta segunda-feira vai ser marcante na sua e na nossa vida. Porque quando você sair hoje para realizar a obra de Deus, você vai estar convicto e convicta de que você realmente fez um acerto, você fez um concerto com Deus, você se humilhou igual Isaías. Ó Deus, perdoa os meus pecados para que eu seja bênção na vida dessas pessoas. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esta grande oportunidade, iniciando esta semana na presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de podermos iniciar este dia, meditando, refletindo e comentando sobre as tuas maravilhas. Independente, meu Pai, da hora que a pessoa esteja ouvindo este áudio, quer seja pela manhã, quer seja pela tarde, quer seja à noite, não importa, mas na hora que esta pessoa ouvir este áudio, que este áudio seja uma bênção, que este áudio exploda como uma bomba santa no interior desta pessoa e possa levar esta pessoa a refletir, a ter humildade, se prostrar nos teus pés, pedir perdão, buscar o renovo da vida.
porque no momento que os nossos pecados são perdoados, a nossa enfermidade física também é curada. As enfermidades espirituais também são curadas. Quando nossos pecados são perdoados, acontece um renovo completo da nossa vida. Abençoa a família desta pessoa que ora comigo, Senhor. Abençoa a vida profissional desta pessoa, abençoa os seus projetos para esta semana, tudo que esta pessoa tem a resolver e decidir nesta semana, que seja feita na tua direção, que esta semana seja uma semana de vitórias, de conquistas, uma semana de respostas de Deus na nossa vida, uma semana de pleno sucesso espiritual e humano na nossa vida, é o que desejamos, Pai. E nós te oramos em nome de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Um bom dia para você, fique com Deus. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos continuando, indo para a conclusão deste tema, a libertação torna a vida livre. Que Deus te conceda um dia de muita paz.